Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda pessoa que conhece a palavra de Deus e tem noção da queda que a humanidade sofreu, procura ficar próxima de Deus, ficar sob o jugo suave de Jesus, para poder ser corrigido, dirigido, porque o ser humano é capaz de grandes atrocidades. A Bíblia mesmo diz que enganoso é o coração do homem. E Paulo disse, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então o próprio Paulo, que era um homem santo de Deus, tinha essa luta. Imagina, né? A maioria da humanidade vivendo, ou querendo viver uma falsa liberdade, uma libertinagem, né? Sem obedecer às prescrições de Deus. Então, a Bíblia tem alguns versículos que falam, né? Por exemplo, 1 Samuel 2, 7 diz, o Senhor empobrece, enriquece, abate e também exalta. Então temos que esperar em Deus, né, irmãos? Louvado seja Deus. Segundo Crônicas 7,14, palavra bem conhecida, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o caminho para a vitória é se humilhar e buscar a Deus, né, irmãos? A humilhação, a humildade precede a honra, né? O próprio Jó, depois que ele questionou a Deus, a prova dura que ele passou, duríssima, né? Mas quando ele viu a Deus, contemplou, né, de certa forma, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42, 5 e 6. Versículo 6 diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né? Me abomino no pó e na cinza. Jó viu a grandeza de Deus, irmãos, e reconheceu que ele não era nada, né? Que ele era pó. E o próprio Salmo 22, que fala do sofrimento do Messias, de Jesus, no versículo 6 diz, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então já falava, né, do sofrimento de Jesus e usa uma expressão ali, né, sou verme e não homem. Isaías 41, a palavra de Deus também fala de Jacó, povo de Israel, povo de Jacó, né, a nação de Israel. Não temas tu, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então Deus, na sua grandeza, na sua onisciência, no seu grande poder, muitas vezes precisa colocar o ser humano no seu devido lugar, né? Para poder agir, para poder manifestar a sua glória. Jeremias 17, 9 diz, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então vejam, amados irmãos, que o Senhor Deus é que conhece o coração humano, né? E o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Mateus 23, 11 e 12 diz assim, o maior dentre vós seja o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a Bíblia diz que Jesus se humilhou e se humilhou até morte de cruz. Finalmente, Romanos 8, versículo 21 diz, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo falando, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvado seja Deus. Então Paulo reconheceu as suas misérias, né? Deus não quer humilhar ninguém, irmãos, Deus não quer ofender ninguém, mas nós somos criaturas feitas, né, do lodo, do pó, da terra, mas temos uma alma preciosa, mas enxergamos mais o corpo, vivemos mais em torno do corpo, daquilo que é material, palpável, visível, e esquecemos valores eternos. Então Deus muitas vezes precisa que o homem se humilhe para poder encontrar
o seu Criador, o seu Salvador. Então, seja humilde, busque se humilhar para Deus. Se humilhe para Deus e Ele vai te exaltar. Amém? Procure se humilhar para Deus. Dobra o teu joelho. Clame a Deus. Busque a Ele. Louvado seja Deus. Implore a Ele pelo entendimento da sua palavra. E tu vai descobrir as maravilhas do Senhor. Porque o Senhor, Jesus mesmo disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste, escondeste, essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve, ó Pai. Seja pequenino diante de Deus e tu vai descobrir as maravilhas do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, Rei Eterno, que essa mensagem possa alcançar vidas, Senhor, dar a dimensão exata, Senhor, do valor do ser humano, que tem uma alma preciosa, mas precisa se humilhar diante de Deus para alcançar o entendimento, o conhecimento, ó Deus, e alcançar a salvação, a vida eterna. Abençoa cada vida, em nome do Senhor Jesus. Eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus.